Bom, eu vou gravando até os vídeos. Se você resolver até na hora que pode desligar o celular. Então, boa noite, irmãos. Seja bem-vindo. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar, pedir que Deus nos abençoe mais uma vez nessa sexta-feira aqui, nesse fim de semana. E o Xeria veio do irmão Daniel pregar, ele não pode vir, está ocupado, trabalhando. Então, que Deus abençoe ele onde está neste momento, a família dele, e também a toda a nossa família, né? Onde estão nossos filhos neste momento. Quando falo nós, é de todos nós aqui, irmãos, incluído nossos irmãos, todos os nossos parentes sanguíneos, e os nossos irmãos em Cristo, as igrejas, e né, lembrando de cada um no seu local, trabalhando, que possamos hoje estudar um pouco da palavra de Deus. Então vamos. O Hélio também que vai fazer a prova amanhã. Vamos lembrar do irmão Hélio, né, que estava fazendo uma prova amanhã, né? Parece que é lá em São Paulo, né? Domingo, né? A prova é que Deus já tenha amparado ele até os dias de hoje, abençoando ele, que também mais uma vez passa nessa prova, né? E dos demais, né? Que saúde, né? E peço também em favor, estou orando todos os dias, se é da vontade de Deus, né? Sobre a aposentadoria, que possa ir a aposentadoria. Mas está na mão de Deus, tudo o propósito de Deus, né? E também pedimos em favor daqueles que estão enfermos, fraqueza também, e que Deus nos guarde cada um, livrado do maligno, livrado do desânimo, e que Deus nos use, através de nossas orações, para nós ajudar os outros também. Entrou alguém no cantinho que não dá para saber quem que é não, mas foi a gente ver, né? Já saiu também. Boa noite. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e agradecemos a Ti por mais este momento que estamos aqui, e pedimos a Ti que abençoe este culto, se é eu que vou pregar, se é outro, irmão Paulo, outro, Tu sabes, que Tu use mais uma vez nós aqui nesse local. Pai, agradecemos pela saúde que tem nos dado, o pão de cada dia, e por mais uma semana que já está terminando. E pedimos em favor da nossa família, de nossos filhos, nossos irmãos sanguíneos, todos os nossos parentes, que estão perto, que estão longe, nossos irmãos em Cristo, as igrejas, que em cada local, as igrejas do seu local, que estão cultuando o Teu santo nome e pregando a Tua palavra, a Tua doutrina. E pedimos agora em favor dessa que nós estamos aqui agora neste momento. Pedimos em favor também da população desta cidade, os que estão trabalhando no centro de saúde, cuidando da saúde, e também os demais, os governantes. Por Jesus que pedimos em nome dele, agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar a Deus para o hino.
17. Escuta, segue-me. Escuta a voz do Senhor Jesus e segue.
Então eu não escrevi, que não sabia que ia pregar, então vamos pregar, estudar Mateus, capítulo 23, versículo 1. Esse capítulo tem 39 versículos. Vamos ver as lições que ele ensina para nós aqui. Mateus 23, vamos ver a página. 23, página é 1059, 1059. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Irmão Luciano Bispo está assistindo, irmã Odete Vieira está assistindo, que Deus abençoe vocês, em casa e nós aqui também. Mais uma vez, lembrar que o irmão Daniel não pôde vir, era a vez dele pregar, ele estava trabalhando e não ia dar tempo de chegar no culto. Todos acharam Mateus capítulo 23? Vamos ler. Quem não achou? Acho que todos acharam, né? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Jesus falou à multidão a ordenar, quer ver, vou ler aqui, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Quer dizer, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedei em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Tem outra versão, irmãos, que esclarece mais esse versículo aqui. Aí ele diz assim, na outra versão: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Então, aqui, o que aquele Jesus está dizendo? Ele está falando dos falsos. Porque os falsos, ele está falando dos fariseus, dos outros, eles falam. Todos os pregadores que você vai ouvir uma mensagem, ele está falando assim, fazeis e guardai, pois tudo que eles vos disserem, ele está dizendo, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, quando ouço alguém pregado, um pregador que não seja do nosso grupo, seja qualquer pregador, ele está pregando, então ele está falando que, todas as coisas, pois, que vos disserem, que observei. Então, você observe tudo o que eles estão falando. Eles estão ensinando, pregando. Observai-as e fazei-as, o que eles estão ensinando. Mas não procedais, não é para você proceder, viver em conformidade com as suas obras, com as obras deles. Porque eles dizem, o que ele está pregando, eles não fazem. Então, por isso que ele diz, cuidado. Então, eles estão ensinando, que nós vamos ver que é sério esse capítulo aqui, Então, aqui no versículo 1, então, Jesus falou para a multidão e aos seus discípulos, que na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, e a cadeira, dizendo, então Jesus falou, quando eu vou dizendo, porque ele contou, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. O que vem ser isso? O que ele está querendo dizer com isso? Estão assentados na cadeira de Moisés como réus, para ser julgado pelo juiz. Por isso que na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Eles estão assentados lá quando está sendo condenado por juiz, estão assentados os réus. Então eles vão estar lá. Porque os escribas e fariseus se afirmavam
como diz o pastor Carmo, com A mais B, que eles eram intérpretes da lei de Moisés ao povo. Eles afirmavam que eles estavam interpretando, que são intérpretes da lei, trazendo a lei. E Jesus, em outros lugares também, ele condenou os escribas e fariseus por acrescentarem tradições humanas junto na lei. Eles acrescentavam, que está no versículo 13, nós vamos ver para frente. E por distorcerem, sabe quando distorcem o espírito da lei, os ensinamentos, a lei é santa, a lei é boa. Aqui ele reconhece o legítimo ofício de ensinar que eles exerciam. Então eles eram muito bons para isso, para ensinar. Exercia como intérprete, mas só que não praticava. Você vê, o pregador, ele pode falar algo, muitas coisas da Bíblia boa, certo? Mas se ele não viver, então você escuta o que ele está falando, o que ele está pregando, a coisa certa, que é para a nossa edificação. Às vezes prega até sobre o assunto de salvação muito bem, mas só que eles mesmos não fazem. Então ele fala aqui no 3, vamos ler de novo. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, todas as coisas que disserem, que observeis. Falando para vocês, observa bem, observa se que está certo, que está de acordo com a Bíblia, que eu estou ensinando, mas fazei-as. Agora eles estão falando, vocês fazem, porque eles não fazem. Então nós fazemos, vamos fazer. O que está dizendo é a palavra que está dizendo. É o Espírito Santo que escreveu, que inspirou. Então ele fala, mas não procedais, mas eles não procedem. Eles não cumprem o que eles falam. Estão ensinando uma coisa boa que serviria primeiro para eles, corrigir a vida deles, mas ele está falando para os outros, e eles mesmos não fazem. Eles não procedem com a conformidade com as obras dele, porque dizem e não fazem. Então aqui está correspondendo a uma interpretação correta das Escrituras, que eles estavam pregando, isso é as Escrituras. E pregando, e não omitir nenhuma delas. Não é para esconder o que a Bíblia ensina, fala, mas não faziam o que eles pregavam. Tem muitos, isso hoje, não praticam o que ensinam. As igrejas têm muitos isso. Ensina, mas lá fora no bastidor e a vida deles em casa ou no trabalho, são desonestos, mentem, brigam, falam uns palavrões, mas nos seus púlpitos muda a aparência, põe um terno, gravata, fala com aquela voz, transforma a voz de ator, aquela voz cheia, pomposa, né? Aquele discurso bonito, mas na prática não vive. Então é isso que Jesus está condenando. Então Jesus, observe que Jesus está dizendo isso no templo, na frente dos escribas e dos povos. Olha o 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-lo. Não é? É fácil mandar os outros fazer, você faz assim, e você, nem nada. Manda fazê-los, e eles não fazem o que eles mandam fazer, mas põe no ombro dos outros para carregar. E fala, mas ele mesmo não põe nem o dedo, está dizendo, para movê-lo do lugar.
Então Jesus está condenando. Eles escondiam o que era necessário da lei de Moisés para estes hipócritas, Jesus chamando. Eles mesmos não faziam o que exigia dos outros. Você já não viu aquela expressão? Olha, como é que é a expressão que fala? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Ao 5. E faze todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Tudo para chamar a atenção. Ora, fazem as obras a fim de serem vistos pelos homens. É igual prefeito, governantes gostam de fazer as obras que costumam ver. Fazer tubulação, coisa escondida, não vê. Tampou dentro do chão, ninguém vê. Então aqui ele fala, eles aqui queriam ser vistos. Nos púlpitos, fazia as roupas, sabe aquelas roupas tudo enfeitadas, cheias de fita, né? Fazia coisa assim, querer pendurado assim, uma sacolinha assim no braço, assim, carregando as escrituras, ou no pescoço, né? Fazia assim a Bíblia, o livro da lei, ensinando. Fala assim, traz largos filactérios, aquelas tiras, fitas, até trançada, de cores. Eles queriam aparecer no público. E tem muitos hoje assim, aparências, enganos. É uma caixinha pequena posta no braço, diz a Bíblia de estudo, ou na frente, e contendo as escrituras, né? É a mesma coisa que andar nas ruas com a Bíblia na mão ou debaixo do braço, e não viver o que está escrito. É a mesma coisa do crente hoje. A Bíblia você deve carregar ela no coração. É bom andar com a Bíblia na mão, mas se for para andar com a Bíblia na mão para mostrar, eu sou crente, faço parte de tal igreja, a Bíblia está aqui, eu carrego a Bíblia. Mas carrega a Bíblia, mas não vive o que a Bíblia ensina. Faz tudo ao contrário. Isso é uma hipocrisia sem tamanho. O povo pode admirar, pode ver, mas o povo conhece também a vida da pessoa. Aqui no Birajara não é fácil ser cristão. Eu falava isso quando eu pregava lá no púlpito lá em Bauru, porque lá eu falava, lá é prova de fogo. Quantas vezes eu falei isso? Sabe por que lá, irmãos, você só encontra os irmãos no dia de culto. Lá não tem abrir na casa dos irmãos, mora tudo longe. É difícil, não tem como visitar. É complicado, é tudo longe. Você vai encontrar no dia do culto, de longe vão aparecendo. E os irmãos lá eram animados, irmãos. Eles vinham e traziam. Se tinha visita em casa parente, eles traziam na igreja. Pareciam na igreja, eles eram animados. Então, eu falo, só que ninguém sabe a vida do outro no bastidor, porque só encontra. Agora aqui não, você está sabendo a notícia mais do que a pessoa. Está encontrando muito, está visitando, está vendo? Então aqui, é isso que ele fala. E aumenta a franja das suas vestes, aumenta. As bordas integradas por fios trançados, né? Branco e azuis, que é muito bonito. Quem que não gosta de andar bonito com roupa bem enfeitada? O que precisa estar bonito é por dentro, é o coração. Não adianta, a minha mãe costumava falar assim, olha, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ditado que ela dizia, mesmo com muita aparência, né? Então quer dizer que se não apresenta muito, mas lá dentro, o coração, a humildade, irmãos. Humilde não é porque é pobre, tem pobre, não é ser pobre de dinheiro, humilde de espírito, uma pessoa que reconhece a posição dele, o lugar que ele está, e tem Jesus Cristo.
É isso. Eles tinham a intenção de que os portadores dos mandamentos do Senhor os recordam, olhavam para eles, fizeram estes enfeites grandes para atrair a atenção de si mesmo. O problema deles queria atrair a si mesmo. E Jesus via tudo isso. Mas o povo vai pela presença, aparência, pronto, tudo quer seguir. Você note bem hoje, quando uma pessoa bem na alta sociedade, um artista, um ator, qualquer coisa, se ele falar uma coisa que você está cansado de ouvir, nós estamos cansados de tanto falar das coisas. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Se você falar assim, olha, Jesus mandou amar o próximo, Deus mandar. Parece que não dá muita repercussão, não fala. Mas se um lá da alta falar isso, olha o que ele disse, Deus quer amar o próximo. Só porque está lá no auge da vida, e se um mendigo da rua, um pobre, pode falar com sinceridade, ninguém dá ouvido. Aí o versículo 6 também, como é que fala deles aqui, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras na sinagoga. Sentar na frente, sentar na frente, os primeiros lugares da ceia, de participar da ceia. Olha que privilégio. Não, o lugar mais honrado na mesa, que era para eles, eles exigiam. E as primeiras cadeiras nas sinagogas, os assentos de honra ao mérito. Quantas vezes eu sentei na cadeira da Rádio Maria, honra ao mérito, ganhava nas palmas lá, né? Sentava na cadeira, ficava tudo orgulhoso, inchado, com a sanfona, tocava lá. Quantas vezes? Gostoso isso. Mas isso é coisa aparência, né? Era julgamento, era por palma, tocava, cantava. Ixi, isso aí está nos anos longe, 70 por aí, não me lembro. Então, os irmãos, e outra coisa aqui no versículo 7 que eles falam, e as saudações nas praças, jamais pensar que ia pregar isso hoje aqui, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, vocês notem bem, e as saudações nas praças, eles queriam chamar a atenção, que as pessoas chamavam ele, chamando pelos homens de Rabi, que é só Jesus que é digno de ser isso, mestre, você é o mestre. E as saudações nas praças, saudações extravagantes, muitas saudações. E os serem chamados a atenção dos homens, queriam chamar a atenção dos homens. Essas pessoas pensam que não tem muitos hoje, isso tem. Rabi quer dizer mestre, um título que eles preferem ser chamado pelos fariseus. Jesus disse aqui no versículo 8, vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Olha nós, ninguém é mais que ninguém, irmãos. Não é porque é pastor, porque é o bispo, porque o título é o mesmo, pastor, presbítero, tudo na Bíblia, bispo, tudo é o mesmo. Ancião também. Então ele fala aqui, vocês não devem querer ser chamados por causa disso, eu estou por cima, eu sou bom. Não. Então não sejam chamados. Isso, nesse lugar que você não está naquela altura, aquele nível ainda. Porque um só é vosso mestre, ninguém é mestre. Um só, que é o nosso Senhor Jesus, a saber, o Cristo. E todos vós somos, vocês são irmãos. Amém? Irmãos em Cristo. Ele referiu-se aqui à ambição que amava o título vazio.
amava, mas vazio, não merecia, não tinha nada. E utilizava qualquer meio para obtê-lo. Eles faziam qualquer meio para obter uma coisa. Nós devemos as coisas acontecerem, irmão, naturalidade, que vem, não você correr atrás. Você deve correr atrás com fidelidade, com humildade, para aprender mais, para crescer na vida espiritual, ou quer fazer um currículo, subir na firma um currículo, estudar, preparar, não é nada errado os pecados, mas não algo pecaminoso. Instrutor, quer dizer, líder, guia, que somente o Senhor Jesus que é. Ele é o nosso instrutor, que nos instrua a nossa vida, Ele é o nosso líder espiritual, guia, é Ele. E deve ser o nosso guia, instrutor e líder a todo momento. Nenhum cristão é mais que o outro cristão. Ninguém. Perante Deus, perante Jesus, nós somos todos pecadores, cheios de falha. Ninguém passa isso. Ninguém consegue esse patamar tão alto assim, que eu mereço tal. Todos nós somos pecadores. A salvação que não foi para um é para todos. Então, e nem uns e nem outro pode ter autoridade alguma sobre um outro irmão. Ninguém tem autoridade sobre outro irmão. Nós, cada um de nós não temos autoridade sobre nós mesmos, porque tem um acima de nós. Tem aquele que é o nosso Senhor, Deus. Nós esticar o pescoço assim, eu mando, eu sou tal, eu não peço, eu só mando. Tem gente que não acredita em Deus de forma nenhuma. 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Esse Pai que nós estamos falando, que é o Pai espiritual, nosso Pai, não o Pai terreno. Pai terreno é Pai do corpo, nem direito não é, porque tudo é de Deus, né? Professores eminentes, a quem a gente foi ensinado a olhar para Ele. Então nós tivemos esse professor na vida espiritual que nos ensina a olhar para Deus, para Cristo. Quando nós ensinamos a palavra de Deus, devemos ensinar, não olhar para nós, ou para mim. Olha para Ele, para Cristo. Em vez de olhar para o homem em si. Todos que ensinam a Bíblia devem orientar que os homens olhem para Deus. Primeiramente, olhem para Deus. E não a si mesma. A pessoa começa a olhar para ela mesma. Ela começa a achar difícil. Ela começa a pôr empecilho em tudo. Aí eu não posso isso, aí eu não posso fazer aquilo. Não é assim. Como a fonte de poder e da verdade é Deus. O 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Nesse nível que ele está falando, esse assunto espiritual, ninguém é mestre espiritual. Tem mestre material, tem muito, mestre de obra, mestre de escola, de matéria, mas mestre da Bíblia é só ele, porque é ele que escreveu, é ele que inspirou a fazer. Nem os profetas, nem os apóstolos, nenhum deles foram mestres nesse nível aqui, não, porque eles não escreveram da cabeça dele, da mente dele. Tem alguém sempre apontando para cima. Quer dizer que os pregadores não devem procurar ser chamados de líder espiritual. Ninguém é líder espiritual do outro. Significa que realmente Deus e Cristo são os únicos que têm o direito a este título. Aí ele disse assim no 11: o maior dentre vós será o vosso servo.
o maior entre vós será o vosso servo. Tem que servir, deve servir. A definição que dá a grandeza cristã é isso, né? É isso que tu é. Ser chamado de servo. Eu sou um servo de Cristo. Eu sou um servo de Deus. Eu sou um servo da igreja. Eu estou aqui para servir a igreja. Não estou para mandar. Não estou para dar ordem. Para ensinar de acordo com que eu aprendendo com as Escrituras. Se ensinar até o limite que eu compreendo, que eu entendo, que Deus me dá. Então, versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, para poder chegar na vida espiritual, chegar a ser um filho de Deus, nascer de novo, os irmãos, primeiro ele tem que a si mesmo, não é o outro, humilhar ele. O que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quem é que humilha? Deus humilha. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, quando a gente humilha, reconhece que é um pecador, reconhece que está falho, reconhece que está errado, reconhece que está em falta, Deus exalta ele. Deus dá, levanta, vamos para frente, caminha, vamos trabalhar. Eu gostava lá na firma, quando eu recebia, para chegar no escritório, o patrão pagava, né? Despedia, vamos trabalhar. Pagou o mês, vamos trabalhar. É interessante isso. Lembrei agora isso aí. Depois de 10 anos que eu estou aqui, 10 anos, agora que eu vou lembrar dessa frase. Então, o orgulho, irmão, e a vaidade é a lei universal dos entendimentos de Deus com os homens. Deus, o entendimento de Deus conosco. Agora, os ais sobre os escribas e fariseus, antes de já no 13, os ais. Ai, quer dizer, ai, lamento. Olha o 13. Mas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que eu falei, é claro, versículo 13, né? Pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixai entrar os que estão entrando. Então, é difícil isso, irmão. Você está pregando, você está ensinando aquele que quer vir para Cristo, e vem outro, nem eles se convertem, nem eles entram, e também não quer deixar os outros entrar na família de Deus, na irmandade. Muitos querem vir na igreja, eles, e o outro aqui, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Sabe o que é hipócrita? Fingidos, ator, passa por alguém que ele não é, ele esconde atrás da máscara. Então quer dizer que é hipócrita, hipocrisia. Pois que fechai aos homens, eles fecham. Você prega e vem o outro lá. Não é assim. Está cheio de hipocrisia o nosso mundo, Senhor. Não fecha os homens ao reino dos céus. E nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando, nem eles. Então, eles aqui, falando deles, eles afastavam o povo de Cristo e da sua justiça. Eles afastam o povo de Cristo. Em vez de ter que trabalhar unidos juntos, irmãos, juntos. Mas os discípulos faziam o oposto, ao contrário, quer dizer, Jesus dizia aos outros hipócritas que trabalhavam contra os discípulos de Jesus. Não podia haver maior insulto a eles de ser chamado hipócritas. É o primeiro ardil de Satanás de luz, ele prepara. E usar a religião a rejeitar a Cristo. A religião é a pior coisa, para poder a pessoa não aceitar Jesus. Acredita na religião.
vai a religião mais pomposa, a religião mais que tem mais pessoas, fala onde tem bastante gente, onde estão, faz com a força de expressão, né? E vai rejeitar a Cristo e para na porta para impedir o acesso a qualquer pessoa e a todo que procura vir a ele. Eles ficam. Aí no 14 ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, novamente, 14. Pois que devorai as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Eles iam aproveitar com as viúvas indefesas. Sabe que as viúvas indefesas, coitadinha lá, eles faziam aquelas orações, prolongavam a oração, para depois saquear todo o dinheiro da viúva, roubar, pegar. Vai aquela pessoa tudo vestido, vamos usar assim, vestir tudo de branco ou de outra cor, tudo, porque aparência, tem que ter aparência. Você vai com uma roupa simples assim, ninguém te dá valor em nada. Só Cristo dá valor, Deus dá valor. E quem conhece. Mas para a pessoa, então quer dizer, ele devorava as casas das viúvas, sob, que fala, pretexto de prolongadas orações, orava aquelas orações longas. Por isso, vai falar, por causa disso, vocês vão sofrer mais rigoroso juízo, que vão sentar lá na cadeira como réu, no dia do juízo. Vai aparecer tudo no último dia, não passa nada. Então ele projeta aqui uma piedade falsa. Tudo projetado. Nada de piedade, tudo falso. Que engana as pessoas e aos mais indefesos. É sempre os mais indefesos que são enganados. Diz-nos que a maldade religiosa é a maldade maior de todas. 15. De novo, ai aqui, ó, por isso que falou os ais. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Percorri o mar andando, falando aqui, ó, a terra para fazer prosélito, para que trabalhar, todas essas coisas, irmãos, trabalhavam apaixonadamente, mostrando aquele amor, aquele zelo, para atrair as pessoas, sabe, nós que a pessoa animada, fala bastante, canta, para atrair as pessoas a si mesmo, em vez de ao trazer ao Senhor. Então você tem que trazer a pessoa para Cristo, não trazer para si próprio. E as pessoas religiosas são as mais difíceis de todas para trazê-las para o Senhor, porque já tem a minha religião. No 16, ai de vós, olha o ai aqui de novo. Ai de vós, lamento, coitado, ai de vós, condutores cegos, ele está chamando que cegos. Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Estes líderes religiosos aqui eram espiritualmente cegos. Eles serviam como guias espirituais para as pessoas. Um cego guiar outro cego, ambos caíram na cova, no buraco, levando às destruições espirituais das pessoas, deles. E isto não é diferente nos dias de hoje. Muitos guias cegos. Se alguém fizer tal, ele está obrigado a cumprir o seu juramento. 17. Insensatos e cegos novamente. Pois qual é o maior? Qual é o maior? O ouro ou o templo? Que santificam o ouro? Então ele chamou de insensato, cego. Você não enxerga. Então ele declara, Cristo está declarando aqui aos epitetos dos hipócritas e dos cegos.
a palavra insensatos. Quer dizer, a resposta de Cristo não foi destinada por um selo de aprovação em juramentos que declaravam, a não ser pelo contrário, a insensatez dessa tal posição. O ouro não santificou o templo, entretanto, justamente ao contrário. Qual é que vale mais o ouro? Você põe o ouro aqui, qual é que vale mais o ouro ou o templo? E o ouro não vai santificar, pode vir cheio de ouro aqui, não vai santificar. Nós pode estar cheio de ouro, cheio de dinheiro, cheio de joias, cheio de perfume, cheio de tudo que é bom, mas não santifica ninguém. Pode ter a casa mais arrumada que tiver, não vai santificar. O que santifica nós, irmãos, é a nossa comunhão com Deus, e Ele nos santifica. Ele que santificar, que não faz nós nos separar. Você acha que por você ter um ouro, para você ter bastante joia, para você ter tudo que tem, vai te separar do mal, da injustiça? Não vai. Fica mais injusto ainda, fica mais orgulhoso ainda, fica mais arrogante. Ao 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. O juramento que não precisa ser guardado. Se alguém jurar o juramento pelo sacrifício no altar, ele está limitado a guardar tal juramento, ou assim que dizia. Então não adianta jurar. Se você jurar, nós devemos, irmão, ter um espírito de propósito. Olha, o meu propósito é ir a tal lugar. Uma pessoa fala assim, nem pensa. Você vai fazer isso? Jura? Eu juro que vou. Não é, não está errado isso aí. Insensatos cegos, 19. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Sacrifícios, quer dizer, os líderes religiosos de Israel tinham um conceito equivocado da totalidade do plano de Deus. Eles não entendiam o plano de Deus. 21, 20. Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele, por aquele que nele habita. Então, se jurar, eu juro para a Igreja Batista, eu juro para a Igreja Batista. Está jurando para Deus, que nós somos um templo de Deus. Deus habita em nossos corações. Deus, ele habita no coração de cada um e na igreja. Ele é o cabeça, Jesus é o cabeça da igreja, ele habita. Nós não podemos jurar para nada. Então ele disse, seu pecado era o pecado de fazer a Deus uma parte do seu mal. Igualmente hoje, como muitos pregadores modernos fazem juramento com promessas. Sempre jura para fazer que faz promessas. E o povo quer isso, quer promessa. Todo quer, irmãos. Coitado dos candidatos que candidato para ser prefeito, para ser o que for, tem que prometer. E é um erro muito grande. Prometer ofende a Deus. Eu falo isso para as pessoas. Não promete. Mas tem que prometer, se o povo quer a promessa. Que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele deve ter o meu propósito, se eu falo isso, o meu propósito é fazer isso, fazer aquilo, mas não vou prometer. E se Deus não der vida? E nós devemos aprender isso. O propósito é uma coisa, prometer e jurar é outra coisa diferente. Prometeu é promessa, deve cumprir, porque prometeu fica em falha. Então aqui Cristo diz que jurar pelo céu inclui Deus e o seu trono, que está incluído no Deus, ao 22. E o que jurar pelo céu? Juro pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele.
Aí eu juro para o céu, juro para cima. Está jurando para Deus, de toda maneira. Os irmãos já deu a hora. Então, o que quiser, Deus abençoa a todos, que ficamos aqui, ó. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Os irmãos, eles são principais. Muito vai estar na cadeira de réu. No tribunal de Cristo, que os cristãos não vai, ninguém está em cadeira de julgamento. No tribunal de Cristo, para nós cristãos, julgamento da nossa mordomia, do nosso relaxamento, você vai ser cobrado, vai ser julgado. Aí mas não a salvação, não condenação, porque ele já foi julgado lá na cruz do Calvário. Cristo pagou nossos pecados, nós já fomos julgados. Agora, no grande trono branco, aí é outro, é sério. Amém? Então, que Deus abençoe, que possamos estar amanhã aqui novamente, que Deus nos ajude, que possamos, que não venhamos, nem eu nem ninguém dos irmãos que pregam e ensinam, pregar uma coisa e viver outra. Procurar viver daquilo que nós pregamos, que ensinamos. Se a gente ensina, não mente, é pecado mentir, agora já vai mentir. Alguma dificuldade aí, conta uma mentira. Escuta o que fica a minha cara. Você fala, não faz isso, a Bíblia ensina isso. E a gente faz isso. Que hino vamos cantar? Aí a Maldete disse, agora terminou, amém. E a Geni Leme da Conceição também está assistindo. 299. Que Deus, nosso amado irmão Antônio, vamos cantar 299. Que coisa, eu já olhei esse hino para cantar hoje aqui no começo, eu era para cantar mesmo, irmão. Olhei, gosto dos outros pés.
Então, irmão Paulo termina uma oração. Até amanhã, se Deus permitir. Senhor, agradecemos por estar terminando esse culto, né? Pedimos pelo dia de amanhã, de cada um, né? Que o Senhor possa estar nos abençoando, os cultos da igreja. Pedimos, né, que o Senhor possa estar mandando chuvas pela sua vontade. Pedimos que o Senhor proteja a nossa família, né? Da saúde, principalmente. Peço pela energia da Olívia, que o Senhor possa estar livrando ela desse mal, né? E agradecemos pelo pastor, né? Para nós. E agradecemos